Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai gravar mais um papo de concurseiro. Hoje com a Karen, do Estúdio à Prova. Oi, Falei gente, certo? tudo bem? Sim, sim, tá certo. Então, Karen, tudo bom? Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Karen, né? Sou do Instagram Estúdio à Prova. Eu tenho 27 anos, eu sou formada em Relações Internacionais e eu estudo há um pouquinho mais de 2 anos. Uhum. Por que foi que você resolveu estudar para concurso? Você já pensava nisso quando foi fazer faculdade? Então, eu pensava, eu queria fazer lá na prova do Instituto Rio Branco, só que aí, quando eu entrei na faculdade eu me decepcionei com a carreira de diplomata mesmo. E aí eu desisti. Aí eu falei assim, não, vou ficar no privado mesmo, não quero fazer concurso. E fiz a faculdade normal e tal, né? Entrei no mercado privado. Aí foi que veio o baque, assim, que eu comecei a odiar. Tipo, a gente acha que a concorrência do concurso é muito grande, só que no mercado privado a coisa, assim, é selvagem. E aí eu não queria mais ficar ali, sabe? Eu não queria mais trabalhar no privado. E aí um amigo meu, que se formou comigo, ele foi aprovado no INSS. E aí ele me contou, né, como que era, me contou um pouco como ele estudou. E aí eu decidi começar a estudar. Aí eu comecei estudando pro TJ, aí eu desisti. Aí eu voltei, sabe como fica aquele vai e volta, vai e volta. E aí definitivamente eu comecei a estudar ano passado, ano passado? Não, ano retrasado. Aí eu voltei e comecei a estudar para tribunais. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, mais permanente, assim. Uhum. Porque no começo eu fiquei essa vai e volta, vai e volta. Isso E aconteceu foi comigo. isso. Você sabia que quando eu entrei na faculdade eu queria ser diplomata também. E aí eu fiz direito Nossa, e letras ao mesmo tempo. Porque eu nossa. pensei, poxa, tem que falar três línguas, então vai me ajudar. Eu já Uhum. falava inglês, foi quando eu comecei a aprender francês. E aí, no meio do caminho, Ah, eu percebi que, não, talvez não é uma carreira que eu goste. uhum, exatamente. Eu também, eu fiz mandarim, eu fiz francês, Nossa. inglês, espanhol, tipo, tudo um pouquinho antes, né? Durante a faculdade eu fiz francês e mandarim junto, tipo, eu estudava igual uma louca. E depois, tipo, conversando com os professores que já trabalhavam lá dentro, né? Tinha um pouco mais de experiência, eu descobri que não era o que eu queria pra mim, sabe? Não Uhum, era algo que eu queria como carreira. é verdade. Tipo, você só trabalha, ou você só estuda, você trabalha, você tá fazendo como no momento? Ó, hoje eu faço um trabalho de freelance com estratégia, Uhum, né? Eu sou comentarista lá do sistema de questões deles. Mas assim, como é um trabalho que eu determino a quantidade de horas que eu quero, questões eu quero fazer, então tá sendo mais fácil de conciliar. Então eu trabalho menos do que eu estudo, né? Eu uhum. trabalho só um pouquinho durante o dia, umas 2, 3 horas, e o resto do dia eu estudo normal. Mas eu estudo menos do que eu estudava antes, né? Antes de É. começar a trabalhar. É, no começo, do começo do seu estudo até agora, o que foi que você notou de que você estava fazendo de errado, que você conseguiu consertar? Várias coisas. No começo eu tinha medo de fazer questão, porque eu tinha medo de errar e, tipo, me frustrar comigo mesma, sabe? E eu não fazia questão, eu não lia lei seca, e eu ficava só na videoaula, assim. Eu via a aula, fazia as anotações e, tipo, achava que ali tava bom. E aí, quando ia pra prova, você pode imaginar que, né, eu tomava na cara. E aí, depois que comecei a fazer questão, hoje eu amo fazer questão, que aí que eu comecei a ver que, tipo, a gente tem que treinar, não tem como. A gente vai errar, vai, a gente leva na cara, leva, mas melhor levar na cara em casa do que na prova, né? E Uhum. aí eu comecei a fazer mais questão, comecei a ler Lei Seca, que eu acho um porre, mas a gente tem que ler. Não tem como não ler a Lei Seca, porque as questões, elas são muito literais, sabe? Tem muita questão que pega copia e cola da letra de lei. Se você não lê, você acaba perdendo uma palavrinha que torna a alternativa completamente errada. Então, eu comecei a ler Lei Seca todos os dias e acho que foi isso. Meus principais erros foram esses. Uhum. E, na verdade, meu principal erro foi não cuidar da minha saúde mental. É algo que eu luto até hoje, né, com isso. Eu tenho muita ansiedade. Na prova do TRF, eu estudei assim como eu nunca tinha estudado na minha vida. Eu estava muito preparada para a prova. Só que na última semana eu coloquei uma carga física e mental tão, tão, sabe, tão forte em mim, que
que no dia da prova, tipo, eu não lembro de nada. Eu esqueci o dia inteiro. Tipo, eu não sei como eu vivi esse dia, sabe? Eu entrei num transe. Parecia que eu tava em outro mundo. E é uma prova que eu fiquei, tipo, me chocou muito, porque eu cheguei em casa, eu não lembrava de nenhuma questão. E aí, quando eu fui ver a prova no outro dia, eu vi que, tipo, eu sabia as questões. Só que eu errei porque eu não tava em mim. De tanto que eu me cobrei, de tanto que eu não cuidei, né, da minha saúde mental, e como eu me preparava mentalmente para isso, eu fui mal na prova. Tipo, acho que foi a prova que eu fui pior. E foi a prova que eu estudei mais. Tipo, foi a prova que eu peguei no pré-edital. Me dediquei muito, eu estudei demais, fiz muita questão. Só que na semana da prova, eu fiquei louca. E aí eu esqueci tudo. E eu fui mal na prova. Porque essa prova, assim, foi o que me deu mais aprendizado, sabe? Porque eu vi que eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que levar as coisas um pouquinho mais leve. Porque a gente se cobra muito, né? Eu Demais. sempre me cobrei demais. Eu sempre, tipo, fui daquelas pessoas que enchem a rotina com um monte de coisa. E aí, tipo, eu percebi que, tipo, não dá pra ficar fazendo isso, sabe? Porque se a gente chegar na prova esgotada mentalmente, a gente não faz a prova. Sim, Então, verdade. tem que... Agora, antes da prova, ó, eu vou te contar um exemplo. Essa prova, eu fui aprovada na SPPrev, né? E a prova da SPPrev foi uma semana depois da prova do TRF. Uma semana. Só que eu já tinha saído da prova do TRF tão cansada que eu falei assim, eu nem vou estudar pra essa prova. Eu só vou fazer porque eu me inscrevi. E foi a prova que fui aprovada. Então, assim, eu tava pronta. Só que eu não tava pronta mentalmente pra isso, entendeu? Porque a semana do SPPrev eu só descansei. Eu não estudei praticamente nada. Eu peguei pra estudar um dia antes da prova pra dar uma revisada. Eu faço umas fichinhas de revisão, né? Mas só, tipo, eu não estudei mais nada e eu cheguei pra prova e eu tava bem, assim, né? Sem toda aquela pressão mental que a gente coloca nos dias de pré-prova, né? Sim, eu Então, vejo acho muito que esse foi isso. meu maior erro de todos. Foi Eu vejo esse não mito prestar atenção. do. Eu vejo muito esse mito do. Ah, vamos estudar 70% antes do edital e 120% depois do edital. Cara, Não você vai dá. ter na prova acabado. Uhum. Você não vai aguentar. Sim, Eu prefiro estudar exatamente. 90% o tempo todo do que essa Uhum. loucura de sair o edital e agora eu não vou dormir, eu não vou comer, eu não vou tomar banho, eu não vou. Não tem como. Não. Não, porque você acaba não fazendo as coisas por você. O estudo acaba se tornando muito mais um sacrifício para você do que algo da mais da sua rotina. Desde que, tipo, hoje eu me sinto muito. Eu sinto como tá meu corpo, sinto como tá minha mente, se eu tô muito cansada, se eu preciso de um dia de descanso. E se eu precisar, cara, ok, entendeu? A gente não é um robô que dá para trabalhar, estudar 12 horas por dia, igual o pessoal fala que estuda. Mas não dá, entendeu? A gente não consegue, assim, é do nosso corpo. Então, se você precisa de um dia de descanso, cara, tira, tá doente? Vai descansar. Sabe, não adianta você estudar, porque tem aquele estudo de qualidade, né? E não importa quantas as horas, né? Porque se você pode estudar 12 horas, mas se só foram 6 horas com qualidade, você estudou 6 horas. As outras 6 horas você só divagou. Você perdeu seu tempo, você podia estar fazendo uma outra coisa. Sabe? Podia estar relaxando, descansando, saindo, agora não pode, mas você podia estar saindo, fazendo outras coisas. Eu acho que tem que ter muito equilíbrio. Uhum. Inclusive no pós-digital. Acho que no pós-digital a gente força muito mais o estudo, porque dá aquela adrenalina, né? Que a prova tá chegando. Mas acho que não dá para você forçar muito mais do que você aguenta. Porque senão você se esgota, né? Você precisa chegar vivo para a prova, eu sempre falo isso. Para você, como está sendo manter os estudos, o trabalho, o namoro? Você está conseguindo equilibrar direitinho? No começo foi bem difícil. Eu tentava equilibrar tudo assim, e às vezes acabava deixando o estudo de lado. Hoje, eu planejo muito assim a minha semana. Então, assim, o que eu vou estudar, eu sigo bem quantas horas eu vou trabalhar, quantas horas eu vou estudar, e normalmente meu final de semana é livre. Na quarentena, eu mudei, porque para mim todos os dias na quarentena são mais ou menos iguais. Né? Não tem muito final de semana, Uhum. então todos os dias eu faço praticamente a mesma coisa. Eu acordo todo dia no mesmo horário, acordo um pouquinho mais cedo para poder trabalhar, e aí eu estudo normal. Então, por dia, eu vou estudando, na verdade, eu contava horas antes, né? Eu contava bastante, era bem aquela pessoa de contar as horas de estudo. Agora eu não conto mais. Eu vou estudando conforme o dia. Eu acabo estudando, às vezes,
o dia todo, né? Mas eu vou fazendo pausas maiores e tal. Porque eu senti que o estudo, eu consigo entender melhor quando eu faço pausas um pouquinho maiores, sabe? Durante o dia. Então, como agora eu tenho um pouquinho mais de tempo, que na quarentena a gente, né, tem até demais, então eu vou repartindo um pouquinho o estudo. Eu estudo um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite. E aí eu consigo manter bem. E meu namorado, ele super me apoia, assim, né? Desde o começo. Então, não foi muito difícil de conciliar. A gente normalmente se vê no final de semana. E quando eu preciso estudar, ou tenho prova, ele não se importa, ele me leva, né? Ele foi até comigo numa revisão de véspera que fui aí, ficou lá me esperando. Então, assim, eu não tive muito problema para conciliar o relacionamento, né? Ter É apoio mais é realmente planejar a muito rotina importante. do dia, né? Ter apoio é muito importante, né? É, eu tenho bastante apoio, assim, eu me sinto muito sortuda, né? Porque minha família me apoia, meu namorado me apoia. Então, assim, eu nunca tive problema com isso. Eu mais luto comigo do que com eles. Como foi que você começou a perceber que você estava evoluindo no estudo? Quando eu comecei a fazer questão. No começo, nossa, no começo foi muito difícil. Porque eu começava a fazer as questões e eu errava muito, eu errava muito. E aí, depois que eu comecei a fazer meus resuminhos, a fazer as questões, ler a lei seca, e aí você vai repetindo, né? Conforme você vai revisando, você vai aumentando mais os seus acertos. E aí, fazendo as questões, eu percebi que, tipo, agora eu já aprendi essa matéria. Então, tipo, os seus acertos são muito maiores, né? E aí foi assim que eu fui sentindo a evolução. Eu não conto muito prova, porque eu acho que a prova não conta só o seu estudo, né? Tem todos aqueles fatores emocionais. Então, eu prefiro ver o meu desempenho por questões que eu faço em casa do que por desempenho em prova mesmo. Para mim, assim, eu sinto bastante que eu tô evoluindo quando, por exemplo, eu leio uma coisa e eu lembro. Não é tipo assim, eu lembro que eu estudei aquilo, mas não, eu lembro a resposta, eu fico, nossa. Aí eu Sim, sinto que eu exatamente. evoluí. E quando você tá lendo Porque a questão lembrar e que vê, meu, a tipo, gente isso tá sempre errado por lembra. causa disso. É verdade. Mas é que quando você tá lendo a questão e vê assim, isso aqui tá errado por causa disso, disso, disso. Aí Sim. já fala assim, nossa, tipo, realmente aprendi esse negócio. Então, fazer questão, assim, é essencial. É essencial. Nos dias de desânimo, quando bate aquele desânimo, geralmente o que é que você costuma fazer? Olha, depende do dia. Se eu tô, assim, muito desanimada, muito pra baixo, eu tento ver alguma coisa que eu gosto e que me anime, tipo uma série, ou ouvir alguma música que eu gosto, dançar um pouco, sabe? Porque aí você vê coisas que te deixam feliz, aí você acaba ficando mais animado. Então eu tento fazer isso, tento me animar com essas coisas. Se não rolar, se eu continuar desanimada, eu tiro o dia para descansar. Porque acho que eu já tentei várias vezes. Quando você tá com aquele dia que não tá bem pra nada, e aí você tenta estudar e, tipo, eu não consigo absorver. Então, eu tento me animar. Aí eu tento me animar, começo a estudar um pouquinho. Se eu ver que não tá rolando, aí eu tiro um pouquinho para descansar. Às vezes isso acontece no começo do dia, e aí eu tento me animar, não consigo, eu descanso um pouquinho e depois à tarde eu consigo voltar a estudar, entendeu? Uhum. Então assim, eu vou dando tempo para mim, entendeu? Não fico mais que um dia sem estudar. Isso assim, é bem difícil de acontecer. Mas se eu precisar de um dia de descanso, tudo bem. Eu tiro um dia de descanso, me divirto um pouquinho, assisto alguma coisa que eu gosto e no outro dia tudo de novo, né? Aí começa, volta para a rotina do estudo. O que foi que você mais aprendeu nessa vida de concurseira sobre você? Eu aprendi que eu me cobro demais. Eu nunca tinha percebido isso. Acho que ser concurseira para mim foi muito mais uma jornada de autoconhecimento, né? Porque você aprende muito sobre você, coisas que você não sabia antes. A gente é muito sozinho quando é concurseira, né? A gente tá todo dia com a gente mesmo. É difícil ter outras pessoas para estudar junto. Então eu aprendi que, tipo, eu me cobro demais. Além da conta, assim. E essa cobrança não vem das outras pessoas. Não tenho ninguém me cobrando fazer isso. Eu me cobro mesmo. Eu me cobro de, eu tenho que estudar tanto. Eu tenho que fazer tais coisas. Eu tenho que acertar tantas questões. Eu fazia muito isso no começo. E isso tipo, me deixava muito pra baixo, né? Porque às vezes você não consegue bater as metas e você se frustra. Aí você fica desanimado. Você fala assim, isso não é pra mim. Eu não vou conseguir. E eu aprendi que eu não posso me cobrar tanto, entendeu?
Uhum. Ou se cobrar na medida certa. E se não der certo, não rolar as metas naquele dia, paciência, né? No outro dia você bate. Eu aprendi a ser muito mais gentil comigo, né? Porque antes eu só me batia. Era eu me maltratando, eu me cobrando. Eu falando coisas ruins sobre mim. Tipo, pai, você não consegue. Sabe? Eu acho que quanto mais gentil você é com você, mais você consegue evoluir. Principalmente nessa coisa de concurso, que a gente sofre tanto e a gente passa por tanta coisa, sabe? É muito solitária. E eu aprendi que a gente tem que se cuidar mesmo. Inclusive, eu tiro um dia da semana, sempre, à tarde, assim, pra me cuidar. Aí eu faço aquelas coisas, né, de menina, passo creme na cara, faz hidratação, porque quanto mais você se cuida, acho que você se sente melhor consigo mesmo. E às vezes a gente começa a estudar e a gente esquece da gente, sabe? A gente para de cuidar da gente. E acho que isso afeta muito no estudo, porque aí você fica com a autoestima baixa, desanimado. Então, eu sempre tiro esse diazinho pra me cuidar, porque eu sinto que faz diferença na minha rotina, de estudo mesmo. Uhum. Eu acho que eu aprendi muito sobre mim. Bastante, assim. Eu não tinha essa noção, sabe, que eu me cobrava tanto. Eu só percebi isso nos estudos mesmo, vendo que isso realmente me afeta. Qual foi o dia mais feliz que você já teve nessa jornada toda? Mais feliz? Acho que foi o dia que eu vi lá meu nominho lá perto dos números de vaga no SPPrev. E depois descobri que eu tava dentro dos números de vagas, então. Acho que esse foi o dia mais feliz, assim, o dia que eu fiquei, nossa, toda essa caminhada, tipo, finalmente eu tô vendo um resultado legal. Porque a gente demora, né, para conseguir ver o resultado e é uma dedicação que você coloca durante tanto tempo. E acho que foi assim que me deu mais motivação para continuar, sabe? Tipo, eu tô indo pelo caminho certo, eu tô fazendo certo, eu tô estudando certo. Finalmente a gente tá vendo uns resultados legais. Então acho que foi meu dia mais feliz, assim. Foi o dia que eu vi que realmente tinha dado alguma coisa certa. O que é que estudar representa para você? O que é que muda na sua vida? Eu sempre gostei bastante de estudar, né? Sempre estudei línguas, estudava bastante na faculdade. Para mim, o estudo é crescimento pessoal e profissional. Acho que quanto mais você estuda, mais você abre a sua mente para outras coisas. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, eu gosto de estudar coisas diferentes. E para mim, estudar para concurso é sofrido, mas é uma coisa que no fundo eu gosto, sabe? Eu sinto que eu tô exercitando, eu tô tendo mais conhecimento cada dia. Então, para mim, o estudo é crescimento pessoal e profissional. O que é que você queria dizer para as pessoas que nem a gente, que ainda estão estudando e que estão desanimadas? Não desistir. Eu acho que eu tenho uma frase que eu estava vendo esses dias, que é: o sucesso é a soma de pequenos esforços diários. E é o que a gente faz quando a gente está estudando para concurso. A gente se esforça cada dia um pouquinho para alcançar o dia da aprovação. Então, mesmo que naquele dia você não esteja com vontade de estudar tanto ou de não consiga bater todas as suas metas, eu acho que a gente tem que fazer pelo menos um pouquinho. Pelo menos dar uma horinha, pelo menos fazer alguma coisinha pelos nossos estudos, entendeu? Então, acho que a gente não pode desistir. Eu sei que o momento é desanimador, realmente. Concurso suspenso, toda essa bagunça que tá tendo aí. Mas se a gente parar agora, depois você voltar vai ser muito pior. Porque se você para de estudar, quando você volta, você vai ter que estudar tudo de novo, praticamente. Você vai esquecer. Então, acho que a gente não pode desistir. Pelo menos fazer um pouquinho por dia a gente tem que fazer. Sim, eu faço sempre isso. Eu adoro foto, né? E aí, quando eu tô muito desanimada, eu tiro foto e aí, tipo, aquela cara acabada, você meio descabelada, mas eu fico, não, porque eu vou olhar essa foto e vou lembrar quando eu passar, que foi porque esse dia me ajudou. Isso, Eu porque sempre você se faço isso. esforçou, né? Eu também sempre penso que eu não tenho um plano B. Tipo, o concurso pra mim hoje é meu plano e não é um plano A, B, C. É meu plano. Tipo, não tem outro plano, outra coisa pra fazer sem ser passar no concurso que eu quero. Então, eu sempre penso nisso. Tipo, eu não posso desistir, porque esse é o único plano que eu tenho. Então, a gente tem que continuar. Eu já cheguei até aqui. Por que eu vou desistir agora, sabe? Então, eu sempre me motivo assim.
Sim, muita gente na minha vida me Como é pergunta que qual seria o meu plano B, se eu já estou pensando no plano B. Eu sempre fico, gente, o cargo não foi extinto. Enquanto o cargo não foi extinto, eu tenho chance de conseguir. Então, antes eu me desanimava muito com o número de inscritos, número de vaga. Hoje, não mais. Porque eu acho que cada um estuda de uma maneira. Às vezes tem 100 mil pessoas inscritas, só que sempre falam que 1% só que estuda certo e que realmente está dedicado a isso. Então as pessoas às vezes ficam falando, ai, mas olha só o tanto de concorrente. Tipo, você acha que você vai conseguir. Melhor você pensar em outra coisa. Por que você não procura emprego? Tipo, não, é meu sonho, entendeu? Tipo, se eu tô estudando até agora, por que eu vou desistir depois de 2 anos estudando? Não faz sentido nenhum. Seria, né, esse tempo que eu dediquei a isso, jogados fora. E a gente tá tão perto já. Quanto mais dias a gente estuda, mais perto a gente tá do nosso sonho chegar. Então, acho que mesmo que seja um período muito instável, a gente não pode parar. Tem que aproveitar, continuar estudando, mas pelo menos um pouquinho, para não deixar perder, sabe? Perder a essência do nosso sonho, que é ser aprovado no concurso que a gente quer, né? Sim, antes de começar a estudar, eu sempre agradeço. Eu sempre viro para Deus e agradeço por mais um dia mais perto da aprovação, porque eu sempre penso, não, esse é um dia que eu tô mais perto. Então, vai chegar. Sim, vai, sempre chega. Pode demorar mais para uns e menos para outros, mas a gente sempre chega lá um dia. Só não desistir. Uhum. Tá bom, então, Karen, muito obrigada. Agradeço. Eu que agradeço, Sam. Beijo, beijo, gente. Beijo, Tchau. tchau.